Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta mais uma vez para mais uma semana de estudo da Escola Bíblica Complementar. Este vídeo que produzimos semanalmente é um vídeo que visa, como o próprio nome do canal define, visa complementarizar a sua aula. Nós comentamos as lições em 10 tópicos. O nosso comentário é um comentário da Revista de Adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, trimestralmente, a Casa Publicadora publica uma revista com uma temática interessante. Esse trimestre é esta lição que eu estou mostrando aqui. Os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Em Mateus, os irmãos sabem que o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 perfazem, então, o Sermão do Monte. Esse que é considerado o maior sermão de todos os tempos. Falamos em lições anteriores que o Sermão do Monte, ele ocupa lugar central nos evangelhos, assim como os evangelhos ocupam lugar central na Bíblia. Então, os ensinamentos que Jesus reservou para esse Sermão do Monte são os ensinamentos que todo cristão precisa na sua vida prática. Alguém ousou dizer que se a Bíblia contivesse somente o Sermão da Montanha, já seria suficiente para que nós vivêssemos a nossa vida cristã. Muito bem, então este é o nosso canal. Se você ainda não é inscrito nele, se inscreva, deixe aí o seu like, que é muito importante. Clique aí nessa mãozinha, deixando aí o like. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, faça o seu comentário, que também é muito interessante e ajuda muito este canal. Divulgue este canal entre os seus amigos nas redes sociais e você vai estar fornecendo um bom conteúdo. Este canal tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Então, dentro do Sermão da Montanha, meus queridos, nós já estudamos a nossa primeira lição, que foi o Sermão do Monte e o caráter do Reino de Deus. Também estudamos na segunda lição sobre sal da terra e luz do mundo, aí duas características do verdadeiro cristão. Estudamos na nossa terceira lição, Jesus, o discípulo e a lei. Fizemos uma exposição sobre Jesus, sobre o discípulo e sobre a lei. Claro que fazendo aí o comparativo, a inter-relação, né, entre Jesus, o discípulo e a lei. E hoje, já na quarta lição, né, desse trimestre, nós vamos estudar sobre resguardando-se de sentimentos ruins. É o título da nossa lição. Lição número 4, para 24 de abril de 2022. Queremos aproveitar aqui também e cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Farol FM 90.1, na cidade de Maceió, que reproduz o áudio desse vídeo todas as quartas-feiras a partir das 22 horas. Agradecer também ao canal da nossa igreja, AD Alagoas, nesse portal, que tem também disponibilizado os nossos vídeos. Muito obrigado a toda a direção, que Deus vos recompense com muitas bênçãos dos céus. Então vamos ao estudo da nossa lição, resguardando-se de sentimentos ruins. O texto áureo nos diz, palavras de Jesus, eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Mateus 5, 22. Nossa verdade prática nos diz, a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Muito bem. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 5, versículos 21 a 26, que nos diz assim, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio,
e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Nossa lição, para você que está estudando aí na lição, nós temos uma introdução. O primeiro tópico vai tratar sobre o evangelho não é antinomista, vamos explicar isso aqui. E segundo tópico, a cólera é o primeiro ato para o homicídio. E o nosso terceiro tópico, a oferta do altar e a desavença. Então, você que é estudante da EBD, não esqueça de ler toda a revista, que tem um excelente comentário. Você que é professor, não despreze o comentário da revista, né, porque o aluno compra a revista para acompanhar o comentário. Mas nós estaremos fornecendo 10 tópicos que estão, obviamente, coerentes aqui com a nossa lição e poderão dar uma sistematizada no seu estudo. De repente, você vai passando por aquele tópico da lição e lembra desse tópico que o pastor Walter Pereira te forneceu e te dá uma ajuda. Então, eu enumerei 10 tópicos que passarei a fornecer aos irmãos. Primeiro, os sentimentos ruins são venenos que injetaram em nós. Quando nós falamos de sentimento ruim, os irmãos entendam, né? A inveja, a cólera, a ira, enfim, esses sentimentos que prejudicam a nós mesmos, que estamos com esse sentimento, e nos faz também produzir ações destrutivas sobre as pessoas. Ira, né, rancor e outros sentimentos. Nós temos um conjunto de sentimentos aí que são considerados sentimentos ruins. E muitas vezes esses sentimentos foram venenos que alguém injetou em nós. Eu ouvi uma proposta, né, e até um conceito de perdão que eu achei muito inteligente, muito importante e mexeu muito comigo. Alguém disse que perdoar é você vomitar o veneno que injetaram em você. Então, muitas vezes alguém nos faz uma ofensa e nós guardamos um rancor. Eu hoje dizia numa reunião de obreiros, né, que muitas vezes 2 pessoas comem a mesma comida. Eu creio isso comigo. E vamos dizer, 2 comidas saudáveis. Você come com toda a alegria do seu coração e eu como com o coração irado, com um nó aqui no pescoço, angustiado. Olha, irmãos, eu acredito que esta comida não faça o mesmo efeito benéfico para nós dois. Eu creio que para você que come com o coração alegre, satisfeito, em paz, esta comida faça um efeito diferente. E quando eu estou envenenado pelo ódio, pela ira, pela cólera e outros males, eu acredito que meu organismo produza coisas desagradáveis que de repente contaminam até o próprio alimento. Então, meus queridos, os sentimentos ruins são venenos que injetaram em nós. Muitas vezes alguém fica irado, muitas vezes alguém fica violento, muitas vezes alguém dá respostas que não deveriam dar, porque alguém provocou com alguma ação. Lao Tse tem uma frase interessante que ele diz assim: você não deve se rebaixar ao nível do seu ofensor. O nosso estudo hoje para os obreiros foi sobre o amor, né? E o amor, ele nunca produz o mal. O amor sempre produz o bem, né? O amor, ele é benigno. Ele não pode fazer o mal. Ninguém que ama faz o mal. Muito pelo contrário, quem ama está disposto a assumir um sacrifício em benefício do outro. Alguém diz, mas pastor, isso é muito difícil. Quem lhe disse que seguir a Jesus é coisa fácil? Não é coisa fácil. Agora, com a ajuda de Deus, a gente aprende a perdoar, aprende a se livrar desses sentimentos ruins,
não é? Como egoísmo, como inveja, como ódio, ciúme, não é? Egocentrismo, né? Ou egoísmo, e outros males que nos afetam. Então, os sentimentos ruins muitas vezes são venenos que injetaram em nós. Vomite esse veneno, porque senão você vai se autodestruir. Segundo lugar, eu coloco aqui que os sentimentos ruins nos privam de adorar a Deus. Não é? Quando nós falamos aqui do ofertar, que está aqui no texto, que Jesus disse assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Por que eu coloquei, então, que esses sentimentos ruins nos privam de adorar a Deus? Porque, no meu entendimento, ofertar é adorar a Deus. Os hebreus lá no Antigo Testamento, né, os israelitas, eles levavam as suas ofertas, né, oferta de manjar, animais que eles ofereciam em oferta. Aquilo era uma entrega em adoração para Deus. E é o que nós fazemos hoje. Hoje nós não levamos um cabrito, levamos um boi, levamos, né, bolos de farinha, aquela coisa toda. Levamos nosso dinheiro, que é fruto do nosso suor, do nosso trabalho. Mas esse dinheiro, porque Deus não precisa do meu dinheiro, nem do seu dinheiro, esse dinheiro vai como fruto do nosso suor, do nosso trabalho, do nosso sacrifício, e a gente entrega com muita alegria. Isso tem que ser feito com alegria. Paulo disse, né, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, meus queridos, sentimentos ruins, quando a pessoa está envenenada com esses sentimentos, não só o ofertar é rejeitado porque é um braço da adoração, vamos dizer, uma modalidade de adoração, mas eu com sentimentos ruins não posso cantar em adoração a Deus, não posso testificar do Senhor em adoração ao seu nome, não posso fazer nada, porque se esta linha da nossa horizontal, que é a linha dos relacionamentos, ela está rompida, vai estar rompida a minha linha de comunicação com Deus, a minha linha de comunhão com Deus na vertical. Cortou na vertical, não tem como ter na horizontal. Cortou na horizontal, não tem como ter na vertical. Glória seja dada ao nome do Senhor. Muito bem, então, os sentimentos ruins nos privam de adorar a Deus. Vamos ver, terceiro tópico e subtópico primeiro, tem aqui uma observação interessante. Olha, a oferta do altar. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e de rancor. E outros sentimentos também, tá, irmãos? Vaidade, né? Pessoas que fazem para se mostrar, fazem para se destacar, né? Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão, é cair na mentira. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado, e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Era um gesto de adoração e de gratidão. Então, eu estou trazendo a minha oferta em adoração, em gratidão e declarando o meu amor para Deus. Mas estou intrigado do meu irmão, estou sem comunhão com meu irmão. Então, isso é incompatível, é incoerente. Não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é dialasso, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Ponto. Muito bem. Então, queridos, os sentimentos ruins nos privam de adorar a Deus. Terceiro, os sentimentos ruins devem ser eliminados com urgência. Isso a nossa lição deixa claro. Você vai ver na leitura aqui que diz assim: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão.
Concilia-te depressa. Olha, irmãos, deixar questões não resolvidas para depois, para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, a gente vai ficar remoendo esse mal, a gente vai ficar meditando nesse mal. O que é uma coisa pequena vai começar a se construir em um monstro. A crosta que era, né, ali só superficial começa a engrossar e a coisa vai ficando, né, às vezes uma pequena coisa, alguém vai maquinando, e o ódio aumentando, e isso muitas vezes termina em morte. Então a Bíblia fala assim: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Vai, resolve rápido, para isso não virar um grande monstro na nossa vida. Então, os sentimentos ruins devem ser eliminados com urgência. Nós temos muita gente boa, irmãos, que está na igreja, tentando avançar na vida espiritual e não consegue. E às vezes a razão disto é uma questão não resolvida há muito tempo. E o tempo, muitas vezes, não apaga esse tipo de coisa. Eu tenho que ir até a pessoa e me entender com ela. Se eu tenho que pedir perdão, eu peço perdão. Se ela tem que me pedir perdão, ela pede perdão. Aliás, até já aprendemos aqui. O crente estando certo, estando errado, tendo razão, não tendo razão, ele tem que pedir perdão mesmo. O interesse é nosso em nos livrar desse fardo. Em nome de Jesus. Então, isso é muito importante. Vamos então para o nosso quarto tópico. Os sentimentos ruins nos privam do perdão de Deus. Olha só, primeiro tópico: os sentimentos ruins são venenos que injetaram em nós. Os sentimentos ruins nos privam de adorar a Deus. Os sentimentos ruins devem ser eliminados com urgência. E o nosso quarto tópico: os sentimentos ruins nos privam do perdão de Deus. Os irmãos vejam que a oração do Pai Nosso, ela está no Sermão da Montanha. Acredito que ela apareça em algum momento da nossa lição. E a oração do Pai Nosso, os discípulos perguntaram como deveriam orar, Jesus ensinou. Jesus disse: olha, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, Pai, faça em mim aquilo que eu estou fazendo com os outros. É o que a oração do Pai Nosso diz. E às vezes nós até oramos isto, porque almejamos o perdão. Perdoe as nossas dívidas, perdoe as nossas ofensas, Senhor, mas eu não perdoo quem me ofende. Eu tenho refletido muito, meus irmãos, ultimamente nessas questões, porque nós somos muito intolerantes com as pessoas. Às vezes uma pessoa é um grande amigo de 10, 15, 20 anos, 30 anos, sempre nosso amigo, nos serviu tantas vezes. Uma vez que ele pisa na bola com a gente, uma vez que ele nos ofende, uma vez que ele, num descuido, disse o que não devia, nós acabamos com esta amizade. Irmãos, isso não é justo. Não é justo, porque nós fazemos isso todos os dias. Todos os dias nós cometemos uma fraqueza, nós cometemos um pecado, nós vacilamos, e aí nos achamos no maior direito de nos ajoelharmos e dizer: Senhor, perdoe os meus pecados, Senhor, hoje eu vacilei, me perdoe e tal. E você espera o perdão de Deus. Então, meus queridos, no campo horizontal isso é muito difícil, porque existe aí uma setinha chamada orgulho que nos impede disso. Muitas reconciliações, elas deixam de acontecer por causa do orgulho. Muita gente abandona suas congregações por causa do orgulho. Muita gente larga ministério por causa do orgulho. Muita gente se separa em casamentos por causa de orgulho. Orgulho é um perigo. Orgulho é o pai de todos os pecados. Então, meus irmãos, sentimentos ruins, eles muitas vezes nos privam do perdão de Deus, porque esses sentimentos, como egoísmo, orgulho, a ira com a qual estamos dominados, a cólera e tudo mais, nos impede de perdoar.
Quando você ouve o nome da pessoa, você já muda o semblante, está dominado pela ira, está envenenado. É bom vomitar esse veneno para que Deus comece a te abençoar, porque é muito complicado. Nós queremos que Deus faça com a gente o que nós não fazemos com os outros. Então, a oração do Pai Nosso nos ensina isso aí. Quinto lugar, os sentimentos ruins são geradores de ações ruins. Então, tudo começa no sentimento que parte do coração, né? Primeiro um sentimento e depois as ações ruins. A gente aprende que um abismo, ele chama outro abismo. E aí, o que no começo foi um sentimento, e às vezes a gente ouviu alguma coisa, isso nos feriu um pouco. Aí nós vamos para casa, dormimos pensando naquilo e vamos maquinando e vamos descobrindo, aí começamos a ver mais defeitos, né? Porque o foco agora é achar defeito na pessoa. E quando você procura, acha e acha muito mesmo. Daqui a pouco você tem uma carrada e daqui a pouco você diz, eu vou matar essa pessoa porque o mal foi muito grande. E isso foi se agigantando dentro de você. Olha o segundo tópico e subtópico primeiro da nossa lição, como é precioso. Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do decálogo. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. Olha, irmãos, como bem afirmou o apóstolo João. O que João disse? Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. 1 de João 3,15. Nessa carta de João tem muitas informações. Lá diz que quem não ama seu irmão não conhece a Deus e até agora está em trevas. E lá também diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão. Isso já é consequência. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se eu não tenho comunhão com os irmãos, é porque eu não estou na luz como ele na luz está. Se eu não estou na luz como ele na luz está, eu estou nas trevas como ele não está. Não por acaso que o verbo irar no grego, em Mateus 5,22, é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, está zangado, está enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Então, nós queremos dizer nesse tópico 5 que sentimentos ruins podem ser os geradores de ações destrutivas ou de ações ruins. E essas ações destrutivas muitas vezes podem causar a morte, ao que denominamos homicídio, né? Sexto lugar, sentimentos ruins agem desqualificando pessoas. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Vamos ver a nossa introdução. Ela diz assim, o nosso Senhor, bem no finalzinho, o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana. E por isso, a seção bíblica de Mateus 5, 21 a 26, né, será o objeto de estudo. Quando Jesus trata sobre isso aqui, né, qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, está na nossa leitura, será réu de juízo. Você não pode se encolerizar, você não pode chamar o seu irmão de raca, você não pode chamar o seu irmão de louco, porque você pode ser até réu do fogo do inferno. O que é isso, irmãos? É como se Jesus estivesse dizendo, nós temos que valorizar as pessoas. As pessoas têm um alto valor. Você não pode denominar as pessoas do que você quer, chamar do que você quer, tratar como você quer e tudo mais. Afinal de contas, puxando aí o fio da meada, nós vamos chegar no homem que é
imagem e semelhança de Deus, né? Nós não somos donos da vida das pessoas. As pessoas têm um dono. E o nosso pastor, presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, esses dias falando sobre Naamã, um homem que era general, um homem que atacava, que destruía, né? Mas este homem, Deus olhou para ele. Quando aquela menina que foi levada cativa para sua casa, né, e lá ficou com a sua esposa e tudo mais, e através dessa menina, né, Naamã teve o conhecimento de Eliseu e foi enviado até Eliseu e lá foi curado. Isso foi o olhar de Deus. Deus está em toda essa trama. E a gente pergunta, como Deus dirige para que o Naamã, o general Ciro, participe da atuação de Deus? Porque Deus ama a todas as pessoas. Jesus disse que muitos leprosos haviam em Israel naquela época, mas somente Naamã foi atendido ali pelo profeta Eliseu. Então, meus amados, sentimentos ruins agem desqualificando pessoas. Quando eu sou dominado pelo egoísmo, eu estou dizendo que o meu eu é que importa. E os outros, pastor Walter? Os outros não importam, não é? Quando alguém mata alguém, que aí já é a ação, fruto, né, do sentimento ruim, eu estou matando porque eu estou dizendo que aquela vida não tem valor. Para mim, eu vou e mato a pessoa. E outros, né? A ira, quando alguém está irado, está com cólera, tudo que ele deseja é o mal da outra pessoa. Tem gente que está tão irado, né, que quando vê que a outra pessoa se acidenta, morre ou tem um desastre, ele diz, bem feito, está vendo? Deus tomou a providência ao meu respeito, e ele se sente aliviado porque o outro sofreu. Mas cristianismo não é isso, meus irmãos. Cristianismo não é se alegrar pelo mal do outro. Ah, mas o outro me ofendeu. Sim, te ofendeu, você ficou triste, ficou abatido, mas quem ama não pode agir com ações destrutivas, com sentimentos destrutivos, não, muito pelo contrário. Hoje eu ensinei na reunião dos obreiros, o tema foi o amor, e eu falei, olha, tem pessoas que são difíceis de convivência. Existem pessoas que fizeram algo por nós, que quando você lembra da imagem dessa pessoa, você fica triste, abatido. Isso não é bom. Eu falei, então, vou ensinar uma receita de ouro. A receita de ouro é você começar a orar por essa pessoa. Se no começo você tem tanto ódio no seu coração, que você não consegue dizer o nome dela, não diga. Mas na segunda, na terceira oração, você vai ter condição. E você vai ver que na medida que você ora, Senhor, transforme aquela pessoa. Senhor, não permita que ela tenha essa ação maligna para com outras pessoas. Deus, cuida desta pessoa, transforma esta pessoa. Meus irmãos, Deus vai trabalhando o seu coração. E de repente você vai estar amando, que amar não é gostar, amar é você ter ações benéficas, né? Ações bondosas para com aquela pessoa. Então, sentimentos ruins agem desqualificando pessoas. Vamos ver, eu já li a introdução, vamos ver o segundo tópico e o terceiro subtópico. O valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21, 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, meu Deus, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Observe que para quem manifestasse esses tipos de comportamentos, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego geena, respectivamente. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. A vida humana tem um valor sagrado. Então, irmãos, está aqui a explicação para esse sexto tópico. Sétimo tópico. Os sentimentos ruins e ações são gerados no coração.
Então, irmãos, do coração procedem, os sentimentos maus e os sentimentos bons. Quando a Bíblia diz que de uma árvore má não pode sair fruto bom, ela está falando ali de um coração mau. De um coração mau não pode sair coisa boa. Agora, de um coração bom vão sair coisas boas. É do coração que brotam os adultérios, as prostituições, que brota o roubo, que brota a inveja, que brota a prepotência, que brota todos esses males. Muitas vezes, quando nós exteriorizamos determinado comportamento, é porque ele já foi pré-concebido no coração. Então, do coração procedem esses sentimentos. Por isso que a Bíblia manda de tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração. Como eu guardo meu coração, pastor? Ocupando com coisas boas. Alguém dizia que mente desocupada é oficina de Satanás. A gente precisa não só se livrar das coisas más que vêm para a nossa mente. Existem pessoas que cultivam o mal. Elas assistem programações indevidas, assistem vídeos indevidos, leem coisas indevidas, se acompanham de pessoas indevidas e, no fim, você vai injetando dentro de você essas coisas ruins. E aí, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E nós podemos dizer que nós exteriorizamos aquilo de que estamos cheios. Então, meus queridos, é bom a gente se ocupando de coisas boas. Ler a palavra de Deus, a oração, ouvir a palavra de Deus, ouvir um CD de adoração a Deus. E assim a gente ir trabalhando, disciplinando a nossa mente, disciplinando o nosso coração. 8º lugar, os sentimentos ruins são ilegais. Aqui nós vamos para um comentário que é feito na nossa lição, no primeiro tópico, que fala que o evangelho não é antinomista. O que é antinomismo? Anti quer dizer contra, e nomos, lei. Diz respeito a tudo contrário à lei, às normas e regras. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. É uma defesa que algumas pessoas fazem. Dizem que a lei não teve origem em Deus Pai. Mais embaixo diz, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Outros vão dizer que os ensinos de Paulo também não têm valor porque conflitam com os ensinos de Cristo, não sei onde. Então, meus queridos, o Evangelho não é uma coisa sem regras, uma coisa libertina. Não, o Evangelho tem regras e o homem tem que viver debaixo de regras. Eu não acredito em uma sociedade onde não haja disciplina, onde não haja limite, onde tudo pode. Não, eu creio que tudo não pode. Existem coisas que elas têm que ser censuradas mesmo, não pode. Estão querendo fazer com que nossas crianças tenham acesso a tudo, não pode. Então, as coisas têm que funcionar dentro do limite. Nossos pais colocaram limites em nós. A sociedade tem regras, tem limite, a justiça tem leis. Então, nós temos que andar nesse trilho, senão a humanidade vai se desgovernar. A Bíblia diz que onde não há doutrina, e a doutrina fala do ensinamento, fala da ordem, fala dos decretos de Deus, onde não há doutrina, o povo se corrompe. Então, cada um vai fazer o que bem der na sua cabeça. Não funciona assim. Eu sou muito feliz em olhar para a palavra e manter a minha vida pautada na palavra. Não tenho nenhum arrependimento de ter criado meus filhos conforme determina a palavra. E estou dizendo a ele, criem os meus netos conforme determina a palavra. Nossa família é muito feliz e a nossa casa é um pedaço do céu. Então, não vou entrar nessa, da nossa sociedade pós-moderna, que diz que pode tudo e que não há limites. Eu não creio assim. Então, os sentimentos ruins são ilegais. Vamos ver os versículos 21 e 22 da lição, que diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo.
Isso era a palavra da lei. Aí Jesus diz, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Jesus não menospreza a lei, Jesus não anula a lei, não abroga a lei, mas Jesus a interpreta, e eu digo que ele a maximiza. Jesus valoriza a lei, Jesus destaca, evidencia o princípio e o espírito da lei. Então, isto é muito importante. Sentimentos ruins sempre vão brotar quando nós abandonamos a lei do Senhor. O salmista, no Salmo 1, ele diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor é o que vai me transmitir boas informações, boas influências, e isso vai promover em mim bons sentimentos. Então, meus queridos, os sentimentos contrários à palavra de Deus estão contrários à lei, e contrário à lei é ilegal. Nono e penúltimo lugar, os sentimentos ruins progridem em maldade. É interessante, a nossa lição vai mostrar aqui, dizendo assim, concilia-te depressa com o teu adversário, a urgência que nós falamos, enquanto estás no caminho com ele. Por quê? Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, piorou. E o juiz te entregue ao oficial, piorou mais ainda. E te encerre na prisão, piorou mais ainda. Então, eu construí esse tópico aqui, os sentimentos ruins progridem em maldade. Ou a gente mete o machado na raiz da árvore e retira esse sentimento, ou a tendência, meus irmãos, é a coisa ir piorando, não melhora. Ela vai sempre piorando, 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 e chega no limite que nós chamamos aqui de homicídio. Por isso, João vai dizer com muita autoridade que aquele que não ama é homicida, né? Porque o que não ama, ele está aberto aos sentimentos ruins. E os sentimentos ruins vão só aumentando e piorando o estado desse homem, e a construção dentro dele vai piorando, e daqui a pouco ele está produzindo o que nós chamamos de ações destrutivas. Ações destrutivas. Os sentimentos ruins progridem em maldade. E décimo e último lugar, sentimentos ruins não devem nos dominar. Aí está o detalhe. O sentimento pode vir? Pode. O pássaro pode pousar na sua cabeça, mas ele não pode fazer ninho. Você não pode deixar que ele faça ninho. Tópico 2 e subtópico 2, nós temos aqui, bem no finalzinho, diz, entretanto, a ira não pode nos controlar, e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Por isso existe aí dentro do fruto do Espírito, o domínio próprio. Nós vivemos uma vida, meus amados, na rédea. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, se quiser vir, não é? Renuncie-se a si mesmo. O que é renunciar-se a si mesmo? É você não fazer o que você quer. É você colocar rédeas em você. É você se dominar. Porque senão você vai terminar agindo, e uma vez que a gente age, uma vez que a gente diz alguma coisa, fica difícil de voltar atrás. Então não podemos ser dominados pelo mal, né? Não podemos. O mal pode vir, e muitas vezes você passa ali uma manhã triste e o negócio fica querendo remoer. Você diz, o sangue de Jesus tem poder, eu te expulso da minha vida, sentimento ruim. E vá produzindo boas ações que você vai anulando todo este mal. Meus queridos e amados irmãos, ficam aqui então esses 10 tópicos que eu acredito que vai enriquecer sua aula, vai te ajudar na transmissão lá da sua aula, não é? A você que está somente estudando a lição, vai clarear alguma coisa, e assim
que Deus possa nos abençoar muitíssimo. Espero que tenha levado uma palavra revelada ao seu coração. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo e até o nosso próximo programa para os ouvintes da Rádio Farol FM, se Deus assim o permitir.